começar por... A dona Adelina nasceu... Aqui, sim, aqui. sim. Em que ano? Em 1946, o meu pai, pronto, teve 11 filhos, a minha mãe, não foi o meu pai, foi a minha mãe que os teve. E morreu uma menina, tinha 1 ano e meio, o resto, pronto, criámos-nos todos. Já morreram 4 irmãos, ainda estamos 6 vivos. E pronto, o meu pai viveu da agricultura, teve ovelhas, teve cabras, trabalhou o campo, pronto, e a maior parte do tempo contrabandista. Andou no contrabando do minério, de tudo. Para lá levava minério, para cá trazia açúcar, trazia café, trazia pana para fazer roupa, chamavam uns cortes de pano, trazia colchas, trazia alpargatas, sapatilhas, agora são sapatilhas, lá eram alpargatas. Pronto, trazia tudo e levava para lá sabão, levava açúcar, fazia assim um câmbio, não é? Andou muitos anos, que eu me lembro, andou pai 27 ou 28 anos no contrabando, o meu pai. Okay. Pronto, os filhos também foram crescendo, foram indo uns para a tropa, outros para a marinha. Teve o mais velho foi para a marinha, chegou a ter 3 na tropa, 2 em Moçambique, 1 em Angola. E pronto, e a rapariga já também migrei para Moçambique, teve outra mais nova que também foi para lá, também casou lá. Depois foi o 25 de Abril, viemos para cá, olha, e entre a agricultura e trabalhar no campo. Sim, o meu pai era de cá e a minha mãe também, nascidos e criados cá. Foi. O meu pai também migrou para o Brasil, com 13 anos, veio lá com 18. Depois, pronto, já na altura talvez não conhecesse a minha irmã, a minha mãe quando foi para lá, mas já depois conheceu, veio, acabou-se de criar cá os dois, então tinha 18. A minha mãe 19, que era mais velha do que o meu pai, 1 ano, a minha mãe, acho eu. Casaram, pronto, olha, e fizeram a vida do campo e lavar, e que antigamente a gente tinha que ir à fonte, tinha que lavar a roupa nos rios, nos ribeiros. Tinha que se ir à fonte, tinha que se ir ao mato, não era a gás, era a lenha na panela de ferro. Que se cozinhava, era tudo assim. E o meu pai chegou a levar 3, 4 homens por conta dele, naquele tempo a pagar 100 escudos por dia. E se perdessem, eles iam a carga. Se perdessem o que traziam ou para lá ou para cá, ele tinha que pagar na mesma aos homens que levava, por conta dele, e dar-lhe de comer. E eles iam em grupo, que nunca passavam no mesmo sítio, nem passavam todos ao mesmo tempo. Eu acho que eles faziam o salto, porque o meu pai contava. Primeiro saltavam uns, se aquilo corria bem, os outros ficavam do lado lá, mas se viam o andamento, porque ali na ponta da barca, na Barca d'Alva, tinha um posto fronteiriço. Então ali eles atravessavam, chamavam-no Rio do Águeda. Iam 3 ou 4 de cada vez, eles chegaram aí daqui 8 homens, está a compreender. Ou depois, conforme, se eles passavam uns bem, os outros iam logo a seguir. Se viam coisa, os outros iam ficando até que conseguiam. E às vezes estavam ali o dia todo na barca e não conseguiam passar. Acontecia isso muitas vezes. Um de cada vez, sim, para irem para... Mas passavam mesmo o rio? O rio, sim, sim. A nado? A nado. E o meu pai não sabia nadar. Como é que ele fazia? Ele lá fazia, ele lá passava. Ele passava para lá e para cá e com a carguinha às costas. E o meu pai não sabia, era deitar para o poço, eu caía logo ao fundo e atravessava. Atravessava naqueles sítios que eles viam que tinham menos pé e agarravam os odres, sabe o que é um odre? De uma cabra, desfolavam a cabra, depois coziam, enchiam de ar e depois era como as boias, agora são boias. Antigamente não havia boias, minha filha, era assim. Enchiam aquele odre, depois escondiam-nos, tinham os sítios certos de onde escondiam, não davam com aquilo, não é? Que aquilo era só para ele atravessar o rio. Ou num feixe de canas, amarravam os feixes de canas, metiam-nas por o rio e atravessavam assim. Era assim. E vinham da Barca d'Alva, chegaram a vir da Barca d'Alva, Rio a Douro abaixo, até às Pariças, que era de onde havia a estação de Castelo Melhor, que a gente para ir para o Porto, para Lisboa, antigamente íamos até às Pariças, atravessava-se o rio, estava lá um senhor com uma barquinha, pagava-se 25 tostões a esse senhor, passava-nos para o lado de lá, apanhava-se o comboio, ou para vir para aqui, era assim que se fazia. Não havia transportes, não havia carros, não havia nada. A primeira caminhonete que veio cá para Urros, olha, eu já tinha, de um senhor de cá, eu já tinha pai 11 anos.
Um senhor comprou uma carrinha para depois começar a comprar cereais. Comprava cereais, vendia amêndoa, que se chamavam até o António Teixeira. E era assim. E ele chegou a vir muitas vezes com 2 feixes de canas de cada lado, e 3, e os fardos em cima, e vir por arremança abaixo até ali às Parisas. Ou até a outros sítios que ele chamava Canameira, e depois aí desembarcavam, porque ali ao atravessar, em geral, na barca, se tinham a sorte de atravessar sem os carabineiros verem, pronto, metiam-se para o Douro abaixo e depois, se não conseguiam sair até Bacanameira, já tinham que vir até mais abaixo, um sítio que eles chamavam Barrocal, por ali abaixo, e depois subiam lá para cima a pé, para casa, ou saíam em cima no Janamigo, num sítio que eles chamam Janamigo, que ainda está lá a quinta, que até é muito falado isso, que até é turismo rural, fazem lá turismo rural. Também saíam aí, outras vezes vinham por... eles o campo tinham que subir sempre, por o campo para as aldeias, para outros sítios, tinham que ir sempre. E passava-se assim. Ou depois era para vender. Vendiam aqui Sim, ou noutras localidades? noutras aldeias. O meu pai chegou a estar 8 dias sem vir a casa. Ele tinha, por exemplo, Moncorvo, uns tantas coisas para Moncorvo. Ele já não vinha aqui. Ia diretamente para Moncorvo. Ele tinha para Freixo, ele ia para Freixo. Ele tinha para o Mogadouro, o meu pai ia para o Mogadouro a vender. Com a tralha às costas, porque ele não andava com transportes, nem burros, nem nada. Vendia, tinha cá muitos... Mas aqui também havia muito contrabandista na altura do meu pai, havia cá muito contrabandista. Mas cada um tinha os seus fregueses, sim. Principalmente de pana, porque antigamente era o que se usava. Os rapazes, era casaco, era calças de pana. Ora, todos os anos tinham que fazer, porque rompia-se muito no campo. Agora as gangas, já há coisa, mas naquele tempo não havia quem é que tinha ganga. Ninguém tinha ganga. Era a pana e depois veio mais tarde um tecido que eles chamavam uma lã, assim, umas calças de lã. Eu penso que aquilo até seria feito lá para o Alentejo, nos tiares do Alentejo. Chamavam-lhe... olha, nem sei bem. E agora é que depois apareceu essas gangas, apareceram outros tecidos, claro, mas antigamente aqui era tudo vestido com pana, ou preta ou castanha. Tinha uma castanha mais escura, uma mais clarinha, tinha verdinha, também uma panha muito bonito, verdinho. Pronto, faziam o fatinho para o ano todo, a calça já que era sempre 2, 3 pares, agora um casaco, durava uma vida. Tinha que durar também, não é? Não havia para Não mais. havia muito mais para... Não havia. E eles não vendiam nada. Eles chegavam só e o seu entregavam pai a que carga ao meu pai, sim, sim. Ok. Meu pai só dava o que eles ganhavam e iam à vida deles. Ok, pois Eles não vendiam nada, não. O alfaiate fazia, mas era a menina, comprava o corte e ia lá para lhe fazer. O meu pai não vendia o alfaiate. Vendia o alfaiate quando o alfaiate queria fazer também para ele. Todos, quase todos. Uns compravam uns, outros compravam... Antigamente havia aqui muita gente, a menina sabe lá. A casa que não tinha 10 tinha 12 filhos. Era muita gente. 18. Havia ali uma senhora que teve 18 filhos. Por isso, nessa altura havia muitos rapazes. Muita gente. Se não eram uns, depois começaram a crescer os outros. Quando uns iam para a tropa já ficavam outros iam para Lisboa, mas já iam ficando outros. Isso naquela altura gastava-se muita pana, muitos cortes de pana assim. E muitas alpargatas, como eu lhe digo, agora é sapatilhas, mas na altura eram alpargatas. Era. Trazia muita colcha também. A gente cultivava tudo, desde do trigo ao centeio, às lentilhas, que colhíamos muito, aos termoços, ao grão, ao feijão. Antigamente cultivava-se tudo, filha. Agora, nesta altura, ainda a gente andava na eira, na debulhadora do trigo. Eu e um irmão meu, que já faleceu, que era o segundo, o meu irmão, no mês de junho, a malhar trigo, centeio, ganhávamos aos 14, aos 15 alqueires de centeio. Eu ganhava meio alqueire. O meu irmão um alqueire, porque era o homem, ele malhava. A gente virava o centeio, está a compreender? Quando se malhava aquele eirado todo, tínhamos que tirar o colmo para encher os colchões, que antigamente não havia colchões Moloflex, nem
nem Morfeus, era palhinha de centeio, tirava-se aquela palha toda assim inteirinha como daqui à menina, sacudia-se e depois punha-se ali ao lado, chamava-se o culmo. Depois a outra palha que ficava, é que a gente já apanhava assim, amanhava para dois lados, porque era para deitar para a cama dos animais. Vendia-se muita palha naquele tempo. E lentilhas, e termoços, e grão de bico, e feijão fradinho. O meu pai sempre semeou de tudo. Isso era mais, vendia-se cá, tinham ali em Moncorvo, chamavam lá União, agora há lá uma casa. Está lá a União de Proprietários, que ainda se chama assim, mas é uma casa de ferramentas, cimentos e coisa. Mas antigamente, tudo que se não consumia, ia-se lá e eles pagavam. Um tanto, pronto, eles ficavam lá mas davam depois. E vinha aí muita gente a comprar os termoços, lentilhas. O meu pai semeou tudo. E colhia-se amêndoa, tínhamos o azeitinho também, nosso. Pronto, a gente todo o ano tinha que fazer. E quando não tínhamos para nós, íamos para os outros, a trabalhar. Começava a segunda. E eu, antes de ir a trabalhar, já deixava 6 e 7 cântaros de água em casa. Sabe o que é ir à fonte, lá embaixo? Com um cantarinho, pôr na cabeça. 6, 7, éramos já às vezes 10, 12 a lavar a cara, não chegava uma talha de água. Agora é só abrir a torneira, é uma maravilha. Lembro, em 1970, ora, eu vim em 74, 75, em 76. Em 76 é que já foi geral. Em 74 eu vim de férias de Moçambique, andavam a fazer os rasgos nas ruas. Puseram saneamento. Poucas casas tinham casas de banho, claro, nessa altura. Lá havia 2 ou 3 casas. E a luz também veio. Ora, eu fui em 63 para a África. E a luz veio, salvo erro, em 65, 66. Eu casei-me em 66. E eu lembro-me que o meu pai, claro, escrevia. E acho que foi nos finais de 66, 67 que houve luz aqui, na aldeia. Meu marido era algarvio. Era de Lolé. Trabalhei e trabalho, minha filha. Ainda faço vindimas, ainda faço azeitona, amêndoa. Não fui mais porque a professora também dava-me... Eu também era muito refilona. Olha, não fui à escola, fui para dar água aos segadores. Andavam a segar 16 pessoas ali numa tapada, lá para lá do Santo Apolinário. Fui a dar água. O feitor... Fiquei 3 dias em casa. Ao fim de 3 dias, ela tinha uma empregada, a professora. Mandou-a a casa. É claro, eu fazia tudo em casa, né? Ia à fonte, dava de comer aos porcos, ia ao palheiro, inclusive. E o meu pai estranhou aquilo, mas pronto, eu já era grandinha. Tinha 9 anos, ia a fazer 10 em agosto. Ai, mandou lá a empregada. Ó, Germana, diz ao João que vai falar com a senhora. É? Eu, quando vi, diz assim a minha mãe, o que é que se passa? Não tens ido à escola? Olhe na senhora. Já há 3 dias que não vou, nem volto. Então ela bateu-me, não quero saber da escola para nada. Aí o meu pai, que Deus vai. Não, vai. Não vou. Não volto à escola. E não fui. E eu fiquei para 2 dias, eles ainda foram a cegar para esse sítio. Depois o feitor disse, olha, eu tens lá uma miúda queira vir a dar água. Olha, até tenho. Pronto, comecei a ganhar 10 escudos. A partir daí nunca mais parei, filha. Fiquei para a ceifa não ceifei esse ano. Também ainda não sabia. Ceifava para nós a cevada, para os burros e assim eu ia fazendo. Mas assim para a geira não. Que é preciso a gente ter desembaraço. Mas eu depois comecei na amêndoa, comecei na vindima, foi por ali fora, nunca mais parei. Até que fui para a África. Aí parei, graças a Deus, uns aninhos bons. Fui para a África solteira, fui a trabalhar, pronto, olha, fui para lá tomar conta de uns miúdos, até que me casei. Fui lá fazer 18 anos, em Moçambique, Lourenço Marques, agora é Maputo. E ainda fui assim uns sítios a 800, 900 quilómetros de passeios e assim, mas a viver sempre em Lourenço Marques. Casei e fiquei sempre. Depois, em 75, vim de férias, passei cá o resto de 75, fui-me embora, vim em 74, 75 fui, depois vim em 76, nos finais de 76, outra vez, e não voltei. Meu marido é que ainda ficou lá mais um ano,
E depois veio também, claro, tinha que vir, porque lá fez o contrato de ficar lá mais um ano para dar instrução aos da Frelimo. E aqui mudou tudo. Não, mudou. Até a mentalidade. Bem, a mentalidade das pessoas não mudou muito. É tudo a mesma tchuc-tchuc-tchuc, não cola muito. Mas, tirando isso, está-se bem, filha. Agora mudar-se, pois, sempre, olha, mudaram as casas. Hoje toda a gente, antigamente havia porco, havia burro, havia macho, havia cavalo, havia galinhas, havia cão, havia gato, tudo dormia no mesmo canto. Agora ninguém pode ter galinha, agora já nem há, nem porcos, nem galinhas, é que já nem burros. Mas agora toda a gente, os filhinhos têm que ter cada um o seu quarto. Eu não tenho vergonha de dizer, eu e as minhas irmãs, chegámos a ser 4, 2 para cima, 2 para baixo. Os meus irmãos eram 6, 2 lá se acomodavam. E como eu, famílias ainda pior do que eu. Que nem uma cama tinham para dormir. Que dormiu em cima de uns bancos de madeira, em cima de um colchão mal feito. A isso, graças a Deus, batatinhas, feijão fradinho, uma coisa que eu não gosto muito. Tínhamos, pronto, a gente, a alimentação, graças a Deus, matava-se o porquinho, a minha mãe criava 2 porcos, vendia um, meu pai dizia, um é para o funeral do outro, porque era preciso comprar as tripas, era preciso comprar o colorau, era preciso comprar os alhos, certas coisas, um era para a mortalha do outro, um comia-se, o outro vendia-se para se comprar a mortalha do outro, que era a tripa que a gente tinha que comprar. Que a tripa do salpicão e da chouriça a gente aproveitava a do porco. Agora deitam tudo fora. Eu ainda aproveito quando mato, mas muita gente deita tudo. Mas tinha que comprar para a morcela, para a alheira, para a morcela branca, que a minha mãe fazia para todo o ano. Fazia as tabafeias em geral. A do porco não chegava, tinha que se comprar, era o colorau. O peixe vinha cá um senhor 3 vezes por semana a trazer peixe. E uma senhora é que comprava o peixe a esse senhor. Essa senhora ficava com o peixe. O peixe era a sardinha, a cachucha, que era sem cabeça. E era a sardinha e charro, e pouco mais. Não havia peixe, não havia pescadas, não havia congelados, não havia nada. Não, filha. Era o charro, era a sardinha, o charro. Ai, o carapau. Aquele carapau que era muito bom. E depois o carapau pequenino. Era o peixe que a gente comia. E quando eram muitos, comiam metade. Um comia a cabeça, outro comia o rabo. Os que trabalhavam já comiam uma inteira. Na minha casa. E na casa dos outros chegou a ser uma sardinha para 3. Aí isso mercearia, havia muitas. Havia a da Dona Beatriz, a da senhora Vinvinda. Vendiam de tudo. Desde a lã, de botão, aos elásticos, ao colorau, ao arroz, à massa de pacote, era de cartuchinho, a gente queria 1/4 de quilo, meio quilo, não era aos quilos, cada um comprava, o sabão era à barra, a gente, por exemplo, se eu queria 10 tostões, eu cheguei a comprar 25 tostões de sabão, o senhor professor dava assim, a dona Beatriz só dava assim, eu era assim, mas o senhor professor dava mais, que eu era muito refilona. Ele dá-te porque quer, porque a medida é esta. Tinham assim uma tabuinha e depois tinham um arame. A medida? Ou só... A medida, pois ela media com aquela tabuinha, depois cortava com o arame. O bacalhau também era o quilo, meio quilo. O que as pessoas também ganhavam um pouco, não podiam estar a fazer armações. Não. Umas latinhas de sardinha, umas latinhas de atum, já havia também nessa altura. Era esse tenente, também comprava muito cereal e ele também despachava. Mas também muita gente fabricava o cereal, era para dar aos donos das terras, onde a gente fazia, a gente alugava-lhe uma terra assim por uns X alqueires. A gente fabricava, ao fim tinha que dar esses alqueires de cereal a essas pessoas. Os donos das terras. Era o vosso caso dos terrenos? Era, muitos terrenos era. No tempo das colheitas é que se pagava. A gente, por exemplo, fazia este mês todo, agora nesta altura já não havia. Lá havia, talvez na serra, estamos aqui a 26, ainda andávamos na serra. Talvez já não, já estava tudo arrabeirado, lá havia um ou outro que fazia, mas já pouco para eles. De resto, fazia tudo, quando era que a gente tirava o cereal, o centeio, coisa,
via ele três alqueires ou 5 alqueires, o benfeitor ou o senhor ia lá vai ir a buscar. E a gente media e levava. Muitas vezes a gente trazia a vassoura e pouco mais para casa. O meu pai fazia todo ano. Todo ano, porque o meu pai não era o homem de andar no campo à gira para ninguém. O meu pai o que trabalhava era para ele e as coisas dele. De resto não era o homem de lá, tirava um dia ou outro, assim às vezes, que coisa, mas quando tinha que iria. Ele todo o ano ele fazia. Ele tinha aqueles dias mais ou menos certos de ir. A minha mãe gostava sempre, e os meus irmãos mais velhos também já ajudavam, já lavravam, já semeavam, já faziam eles certos serviços. Tivemos ovelhas, tivemos cabras, tivemos... Queijo? Sim, fazíamos queijo. Tivemos sempre muito gado, a gente teve. E o meu pai teve pessoas a guardar o gado por conta dele. Por isso, às vezes, nós éramos 12, 13, 16 pessoas lá em casa a comer, com os pastores, com os que guardavam o gado. Depois os meus irmãos começaram a ir para a tropa, começaram a ficar por lá, e então aí é que o meu pai acabou com essas coisas. Porque ele, assim, de gado e assim, gostava de ter, mas não gostava de guardar. O meu pai não gostava de estar preso. É claro que agora isto está tudo modificado. Quem é que bebia café naquele tempo? Era na festa, na Páscoa e no Natal, mais nada. Não havia café para mais ninguém. Agora é todos os dias, a toda a hora. Quer dizer, a gente não tinha aquela noção, não é? Porque o meu pai deixou de ir ao contrabando. A última vez que o meu pai foi ao contrabando, já tinha 17 anos. Foi o ano que ele trouxe, foi lá só para trazer uma colcha, porque ele o que trazia vendia tudo. E depois ele foi, essa vez ele foi para trazer, foi nesta altura, do mês de julho. Eu fui-me embora no dia 1 de junho, e foi em julho. Foi ele, então, foi lá à Espanha, foi a última vez que ele foi, nunca mais foi. Porque ele conseguiu trazer, fugir com o que trazia, mas levou 2 homens por conta dele que perderam, está a perceber, e então ele nunca mais foi. E a gente também lhe tirou dessa ideia de andar, porque também já não tinha idade, porque também já tinha quase 60 e tal anos, não era brincadeira. Mas foi a última vez que ele foi à Espanha. Pois, eu ia fazer os 17, fui a fazer os 17 na África, como eu já lhe disse, e ele foi, a última vez foi em julho que ele foi que ele trouxe umas colchas, umas alpargatas assim de veludo, muito bonitas, com os pompons à frente, umas pretas, umas verdinhas, muito bonitas por acaso. E pronto, nunca mais foi desde essa altura. Não, e também, olha, os meus irmãos já não estavam, só ficou esta minha irmã cá e um irmão meu que também está aí, o mais novo. O resto eu fui para a África, já não tinha ninguém com ele, por isso também já não justificava andar. O que continuou a fabricar, que eu ainda vim da África, ainda lhe ajudei a cegar, a malhar, a semear, a tudo. Ainda semeou, porque tinha macho, tinha tudo. Depois também as forças começaram-se lá a acabar e eu disse ao pai, arruma as botas, porque eu também não tinha vida para estar sempre aqui, que eu estava no Porto. Antigamente, quando havia mais caça, era para o vosso consumo ou vendiam também? Não, vendiam. Estava aí um senhor que era sapateiro e esse senhor chegou a despachar aos 50 e aos 100 coelhos para o Porto. Ele mandava o coelho inteiro, só tirava a tripa. Ele com um ferrinho tirava a tripa ao coelho, depois despachava-os no correio lá para o Porto. E não sei se para Lisboa, mas para o Porto tenho uma ideia, que ele despachava muito coelho, muita perdiz, e levavam as pessoas que caçavam. E aqui havia pessoas que eram contrabandistas e apanhavam a perdiz e coelho apanhavam todo o ano. O que é? Vendiam aqui às escondidas, a estes ricos é que compravam. Porque os pobres também não tinham dinheiro. E naquela altura, 25 tostões, 7.500. Mas era muito dinheiro. Peles, não. O meu pai, o mais que trazia era, como lhe disse, levava para lá muito sabão, trazia açúcar, muita pana, muitas alpargatas, trouxe muitos garfos,
uns garfos de ferro também, trouxe muita coisa. Isso lembra-me dele trazer muitas coisas dessas. Colchas, agora assim, peles não. Muitos sapateiros. Tinham muitos? Tínhamos cá ferreiros, 2, 3 ferreiros. Tínhamos, era o Sr. Zé Olímpio, o sapateiro, era o Pincelino 2, e era o Tisbão Quinto 3 sapateiros. Tínhamos um funileiro, latoeiro, que é latoeiro, fazia tudo. Ferreiros tinham aí 5 ou 6, ferreiros. Ferradores para ferrar os machos também havia aí uns 5 ou 6. Agora não há nada. Está aí um ferrador, mas também não tem burros para ferrar, é o que ele disse. Cá acabou tudo. Cá nem há barbeiros, nem há sapateiros, não há, nem forneiras, não há nada. Está agora a padaria, mas antigamente havia 5 fornos. Havia aí uma senhora que cozia pão também para fora, como é agora a padaria. Havia 2 senhoras que faziam pão. Pronto, quem não queria, às vezes acabava-se, tinha que se ir lá comprar um pão. Mas, em geral, nunca se comprava, só comprava pão quem não cozia. Porque quem cozia, eu acabava-se o pão e ia pedir um pão à menina. Está a perceber? Olha, empresta-me um pão que amanhã a minha mãe já coze. Pronto, a senhora emprestava-me um pão e para outro dia ia lá levar. Cozia-lo a levar. Mas como a minha mãe chegou a cozer 2 e 3 vezes por semana, era raro pedir pão a ninguém, porque senão acabava. Porque ela, quando via que tinha 2 pães, tinha que cozer logo. Isto acabou o cereal aqui na nossa aldeia a partir de 87, 88, nunca mais ninguém. Em 47, 48, o meu pai se queria pão, mas tinha que ir à procura dele fora daqui, que não havia aqui pão para ninguém. Não havia, foi no tempo de 1946 que foi a guerra, acabou a guerra, mas havia muita fome. Eu gosto muito daqui da minha casa, daqui do meu sítio. Olha, isto aqui é uma maravilha. Levanto de manhã, vou-se aí os passarinhos, o pôr do sol é bonito, é do que gosto mais da aldeia. E ir lá embaixo, olha, ir lá abaixo a tomar às 9h30, ir a tomar meio cafezinho, estar ali uma horinha na cavaquice com uma colega ou outra que aparece, e vir para cima, é do que eu gosto na aldeia.